Olá, sou Gustavo, professor do IFNMG, e hoje nós vamos resolver alguns exercícios envolvendo integrais trigonométricas, ou seja, nós vamos utilizar algumas identidades trigonométricas para resolver as integrais. No primeiro exemplo, nós temos a integral de cosseno ao quadrado de x dx. Nós vamos resolver este exemplo de dois modos diferentes. O primeiro deles, nós vamos estar utilizando integração por partes, e o segundo, nós vamos utilizar uma identidade trigonométrica, de modo que o cálculo vai ser menor. Então, no primeiro modo, como eu disse, nós vamos estar aplicando integração por partes. Como aqui nós temos integral de cosseno ao quadrado de x dx, nós temos a integral de cosseno de x vezes cosseno de x dx. Então, aqui não tem muito o que a gente fazer, né? Então, vou chamar o u de cosseno de x, calculando a diferencial, du vai ser derivada de cosseno, é menos seno de x dx. Então, se u estou chamando aqui de cosseno de x, o dv vai ser cosseno de x dx, ou seja, v vai ser dado pela integral de cosseno de x dx. E nós sabemos que a integral de cosseno vale seno de x. Então, agora nós vamos fazer a substituição. Então, a integral de cosseno ao quadrado de x dx vai ser igual a u vezes v, lembrando aqui que v é seno de x, menos integral de v, que é seno de x, du, onde du é menos seno de x dx. Então, essa integral aqui vai ficar, então, só reescrevendo, cosseno de x vezes seno de x. Aqui nós temos o menos da fórmula, com esse menos vai ficar mais, então mais integral de seno ao quadrado de x dx. Então, neste ponto aqui, nós também vamos utilizar uma identidade trigonométrica. Nós vamos utilizar aqui seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Como aqui na integral nós temos seno ao quadrado de x, então seno ao quadrado de x é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x. Então, nós vamos substituir essa expressão aqui na integral envolvendo o seno ao quadrado de x. Então, a integral vai ser igual a cosseno de x vezes seno de x mais integral de 1 menos cosseno ao quadrado de x dx. Então, nós sabemos que a integral de 1 dx vale x. Então, aqui vai ficar cosseno de x vezes seno de x mais integral de 1 dx é x. E aqui vai ficar menos integral de cosseno ao quadrado de x dx. Então, a gente começou com essa integral aqui, fomos fazendo os cálculos e encontramos essa expressão. Note que a integral que a gente estava querendo calcular acabou aparecendo aqui nos nossos cálculos, né? Então, só para ficar mais claro a ideia que eu vou estar utilizando, eu vou chamar essa integral aí de i. Tá? Então, i vai ser integral de cosseno ao quadrado de x dx. Ou seja, i, que é a integral que a gente está querendo calcular, vai ser igual a cosseno de x vezes seno de x mais x menos i. Então, aqui nós temos menos i
vou passar para o outro lado, vem positivo. Então, eu vou obter aqui 2i é igual a cosseno de x vezes seno de x mais x. E o 2 aqui está multiplicando o i, vou passar dividindo. Então, i é igual a cosseno x vezes seno x dividido por 2 mais x dividido por 2. E aqui a gente coloca mais a constante. Então, essa é a resposta, né? Ou seja, a integral de cosseno ao quadrado de x é cosseno de x vezes seno de x dividido por 2, mais x sobre 2, mais constante. Então, nesse primeiro modo, nós resolvemos a integral utilizando integração por partes e nós também utilizamos essa identidade trigonométrica, né, que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então, no segundo modo, vou escrever aqui de outra cor. Então, no segundo modo, nós vamos resolver essa mesma integral, mas aqui de uma maneira mais rápida, né? Para isso, a gente vai utilizar a seguinte identidade trigonométrica. Nós sabemos que o cosseno ao quadrado de x é igual a 1 mais cosseno de 2x dividido por 2. Então, nós vamos estar utilizando essa identidade trigonométrica para resolver a integral, né? E por que essa expressão aqui é válida? Para justificar ela, nós devemos lembrar que o cosseno de A mais B é dado pelo cosseno de A vezes cosseno de B menos seno de A vezes seno de B. Como aqui na expressão apareceu 2x, isso significa que, para obter aqui o cosseno de 2x, de acordo com essa expressão, eu vou tomar o A e o B iguais a x. Então, aqui vai ficar cosseno de x mais x, que é cosseno de 2x, vai ser igual a cosseno de x vezes cosseno de x, cosseno ao quadrado de x, menos seno de x vezes seno de x, seno ao quadrado de x. Nós sabemos que o seno ao quadrado de x é 1 menos cosseno ao quadrado de x. Como aqui nós temos o menos antes do seno ao quadrado de x, então nós devemos multiplicar esse sinal para esses dois elementos. Então, aqui repetindo primeiro, cosseno ao quadrado de x, menos 1, menos cosseno ao quadrado, então vai ficar mais cosseno ao quadrado de x. Então, cosseno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 2 cosseno ao quadrado de x, menos 1. Então, o 1 aqui está negativo, vou passar aqui para o outro lado positivo. Então, nós vamos obter que o cosseno de 2x mais 1 é igual ao cosseno ao quadrado de x. Aliás, tem um 2 aqui também multiplicando. E o 2 que está multiplicando, vou passar dividindo. Ou seja, o cosseno ao quadrado de x vai ser o cosseno de 2x mais 1 dividido por 2, que é justamente a expressão que a gente vai estar utilizando para resolver a integral. Então, agora, resolvendo a integral propriamente dita, né, nós temos a integral de cosseno ao quadrado de x dx. Cosseno ao quadrado eu vou substituir por essa expressão, então eu vou calcular a integral de cosseno de 2x mais 1 dividido por 2 dx. Aqui esse meio eu posso tirar do cálculo da integral, então vai ficar meio vezes integral de cosseno de 2x mais 1 dx. Então, aqui vai ficar meio vezes integral de cosseno de 2x. Utilizando uma substituição simples, nós conseguimos concluir que essa integral vai ser igual a seno
de 2x dividido por 2, e a integral de 1 dx é igual a x. Então, isso aqui mais constante. Ou seja, a integral do cosseno ao quadrado de x dx ficou igual a meio vezes seno de 2x. Então, essa expressão eu vou escrever como seno de 2x sobre 4, né? Fazendo essa multiplicação de fração, mais x sobre 2 mais constante. Então, esse é o resultado, né? Mas o resultado aqui ficou um pouco diferente, porque na integral anterior, aqui nós tínhamos esse fator, que é o cosseno de x vezes seno de x dividido por 2. E aqui, nesse novo resultado, nós obtemos o seno de 2x dividido por 4. Mas, na verdade, essas duas expressões são iguais, pois, lembrando da fórmula do seno de A mais B, seno de A mais B é igual a seno de A vezes cosseno de B mais seno de B vezes cosseno de A. Como aqui nós temos o seno de 2x, basta tomar A e B iguais a x. Então, seno de x mais x, que é seno de 2x, vai ser igual a seno de x vezes cosseno de x, mais seno de x vezes cosseno de x, ou seja, 2 vezes seno de x vezes cosseno de x. E como aqui nós temos o seno de 2x dividido por 4, então, se eu dividir aqui os dois lados da igualdade por 4, seno de 2x dividido por 4 é igual a essa expressão aqui dividido por 4. Vou conseguir cancelar esse 2, vai sobrar ainda um 2 embaixo. Então, aqui vai ficar seno de x cosseno x dividido por 2. Ou seja, esse resultado que nós obtemos aqui é igual ao anterior. Já nesse segundo exemplo, nós temos a integral do seno à sexta de x vezes cosseno ao cubo de x dx. Nesse caso, como o cosseno possui aqui uma potência que é um número ímpar, nós vamos escrever essa integral do seguinte modo. Então, integral do seno à sexta de x vezes cosseno ao quadrado de x vezes cosseno de x dx, ou seja, nós vamos reservar um fator do cosseno e, em seguida, nós vamos substituir esse cosseno ao quadrado de x por 1 menos seno ao quadrado de x. Por que a gente vai estar fazendo isso? Note o seguinte, a integral vai ficar seno à sexta de x vezes 1 menos seno ao quadrado de x vezes cosseno de x dx. Neste ponto aqui, se eu escolher u valendo seno de x, vou resolver essa integral utilizando essa substituição, nós temos que o du vai ser derivada de seno cosseno de x dx. Então, a integral vai ficar aqui do seguinte modo. Integral seno à sexta de x vai ser u elevado a 6 vezes 1 menos u ao quadrado. Note que cosseno de x dx é o valor do du. Então, prosseguindo dessa maneira aqui, a integral ficou bastante simples, né? Então, a integral vai ficar integral, vou multiplicar aqui, vai ficar u elevado a 6 menos u elevado a 6 vezes menos u elevado a 2, vai ficar menos u elevado a 8
du, essa integral vai ficar u elevado a 7 sobre 7, menos u elevado a 9 sobre 9, mais constante. Agora é só voltar com o valor do u, né? Pois u vale seno de x. Então, o resultado vai ficar seno elevado a 7 de x sobre 7, menos seno elevado a 9 de x sobre 9, mais constante. Então, essa é a resposta. Caso na integral aqui a potência do seno fosse um número ímpar, nós iríamos prosseguir de uma maneira semelhante, né? Em vez de desmembrar aqui o cosseno, a gente iria reservar um fator seno e depois utilizar essa mesma identidade trigonométrica para depois fazer a substituição de u igual a cosseno de x. E se as potências de seno e de cosseno fossem números pares, a gente pode estar resolvendo a integral utilizando uma dessas fórmulas aqui, que o seno ao quadrado de x é igual a 1 menos cosseno de 2x dividido por 2, ou então a gente pode estar utilizando que o cosseno ao quadrado de x é igual a 1 mais cosseno de 2x dividido por 2, ou então que seno de x vezes cosseno de x é igual a seno de 2x dividido por 2. No terceiro exemplo, agora nós temos a integral de 1 menos tangente ao quadrado de x dividido por secante ao quadrado de x dx, e nós sabemos que existe uma relação que envolve tangente ao quadrado e secante ao quadrado. Nós sabemos que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1, e nessa igualdade eu vou dividir dos dois lados por cosseno ao quadrado de x. Então, seno ao quadrado de x dividido por cosseno ao quadrado de x resulta tangente ao quadrado de x. Cosseno ao quadrado de x dividido por cosseno ao quadrado de x vale 1. E 1 dividido por cosseno ao quadrado de x é secante ao quadrado de x. Então, nós temos essa relação. Se eu isolar tangente ao quadrado de x, nós vamos obter que tangente ao quadrado de x vai ser secante ao quadrado de x menos 1. Eu vou utilizar essa expressão e substituir aqui no lugar de tangente ao quadrado. Então, nós temos a integral de 1 menos tangente ao quadrado de x dividido por secante ao quadrado de x dx. Então, no lugar de tangente ao quadrado, eu vou substituir essa expressão. Então, aqui nós temos a integral de 1 menos secante ao quadrado de x mais 1, ou seja, aqui em cima vai ficar 2 menos secante ao quadrado de x dividido por secante ao quadrado de x dx. E essa fração eu posso escrever como 2 dividido por secante ao quadrado de x menos secante ao quadrado de x dividido por secante ao quadrado de x é igual a 1 dx. Lembrando que secante é 1 sobre cosseno, né? Então, secante ao quadrado de x, vale 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Então, fazendo a divisão dessa fração, ali na integral nós vamos obter 2 dividido por 1 sobre cosseno ao quadrado, divisão de fração, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda.
o inverso da segunda aqui vai ficar cosseno ao quadrado de x dividido por 1, ou seja, esse primeiro fator aqui na integral vai resultar em 2 vezes cosseno ao quadrado de x, e só repetindo, menos 1 dx. Essa integral, só para ficar mais fácil de entender, eu posso escrever como 2 vezes integral de cosseno ao quadrado de x dx menos integral de 1 dx. No exemplo anterior, nós calculamos o valor dessa integral e nós sabemos que ela vale seno de x vezes cosseno de x dividido por 2 mais x dividido por 2. E essa integral aqui vale x. Então, nós vamos obter 2 vezes essa expressão. Então, eu vou conseguir cancelar esses denominadores 2 das frações. Nós vamos obter seno de x vezes cosseno de x, mais x, aqui menos x, mais constante, posso cancelar esses elementos, então o resultado é seno de x vezes cosseno de x mais constante. E essa é a resposta final. Agora, no quarto e último exemplo, nós temos a integral de cossecante à quarta de x vezes cotangente à sexta de x dx. Inicialmente, a gente poderia tentar resolver essa integral escrevendo ela em termos do seno e do cosseno, né? Então, pois cossecante nós sabemos que é 1 sobre seno, então nesse primeiro fator aqui nós temos 1 sobre seno a quarta de x, vezes cotangente a gente sabe que é o inverso da tangente, né? Se tangente é seno sobre cosseno, então aqui nós vamos obter cosseno a sexta de x dividido por seno a sexta de x dx. Fazendo essa multiplicação, nós vamos obter cosseno a sexta de x dividido por seno elevado a 10 de x dx. Né? Daqui para frente, ficou difícil de prosseguir os cálculos da integral, né? Então, esse caminho aqui não é o mais adequado. Mas nós sabemos que cossecante e cotangente possuem uma relação. E essa relação é obtida dessa expressão aqui, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. O que eu vou fazer aqui é dividir toda a igualdade por seno ao quadrado de x. Então, seno ao quadrado de x dividido por seno ao quadrado de x é 1. Cosseno ao quadrado de x dividido por seno ao quadrado de x vai ficar cotangente ao quadrado de x, que é igual a 1 dividido por seno ao quadrado de x, que é cossecante ao quadrado de x. Então, a gente vai estar utilizando essa expressão para resolver a integral. Outro fato importante que a gente deve lembrar é que a derivada de cotangente de x é igual a menos cossecante ao quadrado de x. Ou seja, se nessa integral se a gente utilizar uma substituição chamando u de cotangente de x e aparecer ainda na integral cossecante ao quadrado de x dx, né, essa substituição aí ela vai facilitar bastante no cálculo da integral, e é o que a gente vai fazer. Então, a gente vai manipular essa integral de forma que vai ser conveniente escolher uma substituição
de u igual a cotangente de x, porque vai aparecer o du na integral. Então, para isso, a gente vai fazer o seguinte. Nós temos a integral de cossecante a quarta de x vezes cotangente a sexta de x dx. Então, nossa ideia é chamar alguma coisa, aliás, é chamar cotangente de x de u. Né? Então, para isso, o que a gente vai fazer é desmembrar esse cossecante à quarta. Aqui nós temos cossecante à quarta de x. Só para ficar mais claro a ideia, eu vou escrever como cossecante ao quadrado de x vezes cossecante ao quadrado de x vezes cotangente a sexta de x dx. No lugar dessa expressão aqui de cossecante ao quadrado de x, eu vou substituir o valor do cossecante ao quadrado de x que nós obtemos nessa igualdade. Então, a integral vai ficar igual a 1 mais cotangente ao quadrado de x vezes cossecante ao quadrado de x vezes cotangente à sexta de x dx. Note que neste ponto já fica claro, né, que se a gente chamar u de cotangente de x, nós vamos conseguir escrever essa integral de uma maneira mais simples, pois, nesse caso aqui, o du vai ser igual a menos cossecante ao quadrado de x dx. Então, na integral, nós temos aqui u ao quadrado, aqui nós temos u elevado à sexta, e o que sobra, que é cossecante ao quadrado de x dx, vale menos du. Então, fazendo a substituição, nós vamos obter integral, aqui vai ficar 1 mais u ao quadrado, vezes, aqui nós temos u elevado à sexta, e o cossecante ao quadrado de x dx, que é essa expressão aqui, vale menos du. Então, vocês estão vendo que a integral ficou bem mais simples de ser calculada. Então, aqui nós vamos obter integral u elevado a 6 vezes 1 é u elevado a 6. U elevado a 6 vezes u ao quadrado é u elevado a 8. E aqui tem menos du. Então, agora, como aqui tem um menos du, basta multiplicar aqui a expressão, né, por esse sinal de menos. Então, menos u elevado a 6 mais menos u elevado a 8 du. Agora, já está fácil de resolver a integral, que vai ficar menos u elevado a 7 sobre 7, menos u elevado a 9 sobre 9, mais constante, lembrando que u vale cotangente de x. Portanto, vai ficar menos cotangente a sétima de x dividido por 7, menos cotangente elevado a 9 de x sobre 9, mais constante. Então, esse é o resultado final, e com isso a gente finaliza a aula.